manterem a posição mais adequada para que vocês não tenham problemas mais tarde, né? Deixa eu ajustar a imagem aqui, estão fazendo a conexão. A gente já vai começar a mostrar para vocês como que a gente faz a avaliação do mandíbula rotador, né? Então está tudo ok? Então, nós iniciamos pela identificação do tendão da cabeça longa no plano transversal. Nós vemos o tendão do bíceps, com seu aspecto habitual, arredondado, hiperecóico, ligamento transverso, que corresponde à extensão do tendão subescapular, e a partir daí nós vamos fazendo uma varredura em direção ao intervalo dos rotadores. Então aqui nós já estamos entrando no intervalo dos rotadores, porque eu já não estou mais identificando o sulco bicipital. Então, fazendo uma leve rotação externa, nós já vamos identificar a bainha ligamentar do bíceps, né? Então, aumentar um pouquinho aqui o zoom, para que vocês possam identificar melhor a imagem do C. Aqui o tendão do bíceps, ligamento córaco-humeral, efeito de anisotropia, e o ligamento glenohumeral superior na região mais inferior. Tendão do subescapular, tendão do supraespinhal, bolsa subacromial subdeltoideia e gordura peribursal. Posso, inclusive, fazer uma rotação maior externa, né, para poder identificar melhor a bainha ligamentar. Aqui eu reduzi um pouco a rotação, para poder identificar melhor um pouquinho a bainha, e aumentei um pouquinho o ganho do equipamento para identificar melhor o ligamento córaco-humeral, tendão do bíceps, ligamento gleno-humeral superior, identificando a bainha do bíceps, né? Nessa posição ainda eu posso também identificar o ligamento córaco-acromial como uma faixa hiperecóica, partindo do processo coracoide até o acrômio. Então, nós identificamos aqui o ligamento em toda a sua extensão, que é um dos locais onde nós vamos procurar líquido, né? Abaixo do ligamento, nessa topografia, nós temos a bolsa subacromial subdeltoideia, onde nós procuraremos a presença de líquido intraarticular. Feita a avaliação no plano transversal, nós voltamos no sulco bicipital e rodamos o transdutor em 90 graus. Dessa forma, nós vamos identificar o padrão fibrilar do tendão do bíceps e comparar a ecogenicidade com a do músculo deltoide. Vocês reparem que, se eu modificar um pouco a inclinação do transdutor, já muda totalmente a ecogenicidade do tendão. Então é importante sempre nós apertarmos um pouquinho a margem inferior do transdutor para manter o tendão o mais ecogênico possível. E vamos fazendo a varredura no longitudinal o máximo que a gente puder na região intraarticular, tá? Então, nessa posição, vocês vejam aquele aspecto em sanduíche que eu mencionei para vocês, do bíceps, aqui o ligamento glenohumeral superior e o córaco-humeral, né, que mantém a distância do tendão em relação à cortical óssea, né, que isso é importante na avaliação que a gente faz da bainha ligamentar do bíceps, e a gente procura identificar o máximo possível da porção intraarticular do tendão. Muito bem, feita a avaliação do bíceps, nós voltamos no plano transversal e vamos avaliar o tendão do subescapular. Se nós mantivermos o braço em posição neutra, o que vai ocorrer? Grande parte do tendão do subescapular, que se insere no tubérculo menor, ele vai ficar obscurecido pela sombra acústica do processo coracoide. Nós vamos fazer uma rotação externa dele. Então, com a rotação externa, o que nós fazemos, né? Nós vamos expor melhor o tendão, vamos torná-lo mais ecogênico, né?
e vamos poder avaliá-lo em toda a sua extensão. E além disso, nós vamos poder também avaliar a estabilidade do tendão do bíceps, já que em algumas situações o tendão do bíceps pode luxar ou subluxar durante a rotação externa. Então, o objetivo de fazer exame dinâmico, na verdade, tem dois propósitos. Um é ver a estabilidade do tendão do bíceps e o outro é expor melhor o tendão do subescapular. Aqui o corte do subescapular no plano transversal, é onde nós identificamos aquele aspecto mais heterogêneo do tendão, né, pelas fibras musculares que permeiam, e a partir daí nós vamos estudar o supraespinhal. Então, nessa localização, nós, nessa posição, né, de rotação interna, adução e extensão, nós vamos poder estudar o tendão do supra na sua intimidade. Vocês podem verificar aqui aquele aspecto em dupla camada, que nós, em dupla ou tripla camada, dependendo do corte aqui que nós fazemos, né? Onde nós identificamos a camada mais superficial, seria a camada 1, aqui a camada 2 mais espessa, e aqui a camada 3 mais profunda. Então vocês podem ver que existe uma certa distribuição das fibras diferentes espacialmente. E isso, com esses transdutores de maior resolução, nós conseguimos fazer uma boa varredura do tendão, tanto na porção anterior quanto na porção mais posterior. Além do tendão, nós vamos identificar a bolsa subacromial subdeltoideia, que aqui é visto com bastante nitidez, a imagem linear hipoicóica, e a gordura peribursal entre a bolsa e o ventre muscular do deltóide. Então, a avaliação do manguito, nós devemos ver a ecogenicidade, ver a bursa, como ela está, e a gordura peribursal. E aqui é a região do footprint. Tá? Footprint corresponde à região de inserção do tendão do supraespinhal e do infraespinhal no tubérculo maior, e que a gente pode saber que aqui está terminando o tendão, porque nós conseguimos ver a cartilagem que reveste a cabeça humeral nesse ponto. Agora nós vamos ver ele no plano transversal. Vou pedir para o Marco virar um pouquinho, esticar um pouquinho o braço para trás. Então, para avaliação no plano transversal, um pouquinho para lá só, nós vamos inclinar o transdutor de cima para baixo um pouco, só que aqui vocês podem notar que a parte mais importante, que é da transição do supraespinhal com o bíceps, ela está obscurecida. Então, qual a manobra que nós vamos fazer aqui? Esticar o braço de maneira a poder identificar o tendão do bíceps. Então, nessa posição, nós vamos ver o supraespinhal e a transição com o tendão da cabeça longa. Tá? Então, é essa região que é a que normalmente lesa. Tá? Então, se vocês não estiverem enxergando essa região, façam uma manobra, estiquem o braço para poder identificar de uma maneira satisfatória essa região e poder avaliar sem ter dúvida, né, o tendão do supra e toda essa extensão. Muito bom. Então agora a gente vai partir para o estudo do restante do manguito, a região mais posterior, onde nós vamos identificar o infraespinhal e o redondo menor. Né? Então, nós vamos diminuir um pouquinho aqui a frequência para a gente poder identificar. Né? Aqui nós já identificamos o aspecto habitual do ventre muscular e do tendão no interior do supraespinhal. Então nós vemos o ventre com a ecogenicidade habitual, septos, fibras adiposos e o tendão intramuscular. Vocês vejam que ao redor do tendão intramuscular eu tenho a ecogenicidade preservada, eu não tenho borramento do tendão, que é o que indicaria um processo inicial de atrofia. Então é importante nesse corte transversal, tanto do supraespinhal quanto do infraespinhal, nós procurarmos identificar o tendão intramuscular, como nós estamos vendo aqui com bastante clareza. Né? Após a identificação e a varredura nesse plano transversal, nós vamos rodar o transdutor em 90 graus. Rodando o transdutor em 90 graus, nós já vamos poder
verificar o status da articulação glenohumeral. Então, nós, reduzindo um pouquinho a profundidade, nós vamos identificar a glenoide, cabeça humeral, e aí nós vamos procurar derrame articular. Então, nós relaxamos o braço do paciente e vamos fazer manobra de rotação interna e de rotação externa. Rotação interna e rotação externa. Então, fazendo esse movimento, além da procura, da identificação do derrame, eu vou poder também verificar o status do lábio posterior da glenoide, tá? Que é essa imagem triangular hiperecóica que a gente identifica na região posterior da articulação, tá? Então, além do manguito, nós vamos procurar também derrame articular nesse recesso posterior da articulação. Voltamos o braço para a posição habitual e vamos continuando o nosso estudo do infraespinhal até a inserção no tubérculo menor, tá? Então, aqui nós vemos que existe um afilamento gradual do tendão à medida que nós chegamos no tubérculo menor, tá? Maior, desculpe. Então, nessa situação, nós conseguimos verificar toda a extensão do tendão, verificar a transição músculo-tendínea, o trofismo da musculatura. A partir desse ponto, nós deslocando o transdutor um pouco inferiormente, nós já vamos entrar no redondo menor. Então, vocês observem que existe uma redução da ecogenicidade em virtude dos fascículos musculares do redondo menor, tá? E um afilamento mais abrupto. Não é um afilamento gradual como do infraespinhal. Então, é dessas duas maneiras que nós fazemos a diferenciação. Outra forma de vocês diferenciarem o infraespinhal do redondo menor é através da avaliação do ventre muscular. Então, vocês podem fazer um corte no plano transversal, identificando inicialmente o infraespinhal, até aqui, e depois deslocando o transdutor um pouco mais para baixo, vocês veem o redondo menor. Então, o tendão intramuscular, ele tem dois objetivos. Um deles é ver o trofismo da musculatura e o outro é a identificação de qual músculo que eu estou estudando, tá? Então, aqui é o infraespinhal e aqui o redondo menor. Aí eu giro o transdutor 90 graus e aí venho com o transdutor vindo até a inserção no tubérculo maior, tá? E por fim, pode soltar um pouquinho, nós vamos dar uma olhadinha na articulação acromioclavicular também. Aqui acho que o de 18 MHz vai bem, né? Vou tocar aqui. Eu costumo, na verdade, nos relatórios, com relação à articulação acromioclavicular, só mencionar os fatos positivos, né, os achados positivos, já que nós só conseguimos avaliar a porção superior da articulação, né? Então, eu só menciono quando existe algum espessamento cápsula sinovial, existe alguma osteofitose marginal, aí eu menciono algo a respeito da articulação. Então, aqui nós vemos com o transdutor de alta frequência que nós conseguimos, inclusive, identificar o ligamento acromioclavicular, nessa porção mais superior, nós conseguimos ver parte do ligamento, 1 milímetro. Tá? Então, vocês veem que a gente consegue, com o transdutor de 18 MHz, avaliar estruturas com menos de 1 milímetro, né? Estruturas com espessura bastante reduzida. E podemos ver, inclusive, a estabilidade da articulação. Então, nós podemos ver que, dependendo da posição do braço, nós vamos ter uma mobilidade diferente dependendo da patologia que nós vamos encontrar. Como ele é um atleta, nós não vamos ver nenhuma alteração na estabilidade, mas é uma forma também de a gente fazer a avaliação através do exame dinâmico da articulação acromioclavicular. Tá? Então, aqui nós temos a avaliação do ombro, que é o que nós devemos basicamente realizar no nosso dia a dia.